Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o meu colega Diogo Vaz, que está hoje suprindo as ausências do nosso presidente e vice-presidente. Eu também estou aqui na Comissão de Orçamento, então estou representando a Comissão de Orçamento, eu e o Diogo. Quero cumprimentar a Juliana, em nome do Executivo, e o Bento Horst, mais a Diana, e a Cíntia, e o nosso assessor Maico, que se faz presente. Então, nós vamos ter audiência pública do relatório de avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024. Eu vou passar a palavra para a Juliana. A Juliana vai fazer a explanação e aí, no final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode fazer os questionamentos. Também quero cumprimentar a vereadora Ana, que chegou agora nesse momento. Então, eu passo a palavra para a Juliana. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, então, a todos que o Márcio já cumprimentou e a todos os nossos internautas que estão acompanhando, então, a audiência pública pela internet. A audiência pública, então, hoje vai ser o relatório de prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2024. Então, essa vai ser a audiência para avaliação das metas fiscais do orçamento. Por que é feita a audiência pública? Então, a audiência pública, ela obedece à legislação, que é o dever cívico. Então, é o dever do município fazer essa prestação de contas, né? Mostrar para toda a população se está atingindo ou não está atingindo as leis, conforme cita aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente. Nós vamos começar falando, então, das receitas públicas. As receitas, que são um conjunto de recursos financeiros que são utilizados para suprir e cobrir todas as despesas orçamentárias e adicionais ao orçamento. Então, essas receitas são utilizadas desde folha de pagamento, investimento, financiamento, tudo é feito através das receitas. Segundo o balancete, então, orçamentário de receita, o total previsto, excluído, então, as deduções, foi estimado para o ano de, aqui eu botei 23, mas é o ano de 2024, 219 milhões, todo o orçamento. E a receita efetivada, arrecadada do período desse primeiro quadrimestre, então de janeiro a abril de 2024, foi de 77,409 milhões. Então, o que a gente pode resumir desse quadro, que ficou 35,18% da meta arrecadada. Cabe ressaltar aqui que nós fizemos prestações de contas a cada quadrimestre. Então, se nós dividirmos o quadrimestre por 12 meses, então nós teríamos que ter uma meta de 33,33%. Então, tudo que tiver acima dos 33 é porque ele atingiu a meta ou superou a meta. Ou seja, nos primeiros meses desse ano, a nossa receita foi maior, então, que o estimado, que ficou em 77 milhões, ultrapassando, então, 2% da meta. As principais receitas, então, é impostos, taxas, contribuições, tem o patrimonial, industrial, serviços, transferências correntes, entre outras receitas. Nós vamos falar um pouquinho das receitas correntes, então, que é o somatório das receitas tributárias, de contribuição patrimonial, agropecuária e industrial, proveniente de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público e privado, quanto destinadas a atender a todas as nossas despesas, aquelas que a gente já citou no orçamento público feito no ano passado e executado neste ano. Podemos verificar, então, no quadro abaixo, o total das receitas previstas no nosso primeiro quadrimestre foi de 60.319,18, e os valores realizados correspondentes, então, 67 milhões, que também ultrapassou aí o nosso previsto em 12,29 nesse período. Tem as receitas de capital, então, que são as nossas operações de crédito, alienação de bens. Então, nós estamos agora com as receitas do financiamento Finisa, que esse ano, então, entrou a parcela de 9 milhões, então, ela está prevista aqui. As receitas arrecadadas, aqui eu fiz mais ou menos um apanhado geral
do que está no relatório, que vai ser disponibilizado a toda a população, que seria, então, o IPTU arrecadou até agora 5,45%. Cabe ressaltar que aqui no município de Horizontina, a maior parcela de IPTU entra após o dia 20 de julho, porque é até esse período que tem o pagamento da cota única do IPTU. Então, por isso essa meta ainda fica um pouco abaixo, mas ela tende a se expor mais depois do mês de julho. Tivemos o ITBI também, 22,18%, não alcançou 33%. O ISSQN também, 32,69%. As taxas ficou em 44,28%. Esses índices aqui, então, é o que foi arrecadado até agora, levando em consideração a meta. Considerando a meta do quadrimestre, então, eles atingiram esses valores. Por exemplo, nas contribuições, 35,23% da meta foi atingida. O FPM 31,34% e ICMS 35,56%. Nesse quadro, a gente consegue verificar de uma maneira mais clara a receita que foi projetada e o que ela foi realizada. Então, lá nos meados de outubro e novembro do ano passado, a gente fez um apanhado, um estudo a respeito daquilo que o Estado dizia que os municípios ou que o município iria receber conforme o índice de ICMS, conforme as parcelas que nós teríamos para receber nesse ano. Daí que nós tiramos o que nós temos aqui citado como projetada. Então, as receitas correntes, nós havíamos projetado 60 milhões, realizamos 67, 12% a maior. As aplicações financeiras também 40,29 a mais. As receitas de capital, então, ficou 1,20. E no relatório total das receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre, nós então tivemos 10,78 a mais de arrecadação do que aquilo que a gente realmente projetou para esse período. Então, aqui nós temos o índice de participação do município, então, que é esse índice que a gente leva em consideração na hora de a gente fazer aqueles cálculos de projeção de receita para o próximo ano. Despesas. Então, até agora nós havíamos falado das entradas de recursos e agora nós vamos falar das saídas de recursos. Então, as despesas são representadas pelos gastos efetuados pelo município para atender às necessidades em manutenção, custeio da máquina administrativa, despesas com pessoal e investimentos no município. Então, aqui nós temos da receita total, fazendo um resumo da receita total projetada para arrecadada 10% a mais e a despesa do projetado para o realizado, então nós não chegamos a atingir 100%, ou seja, nós temos 5% a menos de despesa do que aquilo que nós havíamos projetado. Isso a gente verifica que é uma questão muito boa, bem importante, que demonstra que o município gastou menos e vai ter uma sobrinha de gordura, então, para os próximos semestres, para o próximo semestre, para os próximos bimestres. A gente tem que levar em consideração também que, a partir de agora, o cenário, com todas essas questões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, o cenário de finanças dos municípios vai alterar. Por isso, a importância de que o município não esteja realmente fazendo a utilização maior dos gastos em relação às receitas. Então, aqui nós separamos as despesas, ela é separada em despesa corrente e de capital. Na corrente nós tivemos 10% a mais, na de capital não atingiu, então, e no total de todas as despesas ficou em 95,74. As despesas com pessoal, encargos sociais somaram 25 milhões, correspondendo a 99,27% do total estimado para o período, ou seja, o que nós projetamos no ano passado acerca de folha de pagamento, ela está praticamente igual ao que foi realizado até agora. Já as despesas com amortização de dívida, com o valor de 1.900.000, representam um desembolso correspondente a 9,56%, o que foi um pouquinho maior do que aquilo que nós havíamos projetado.
Então, aqui tem um quadro, ele está um pouco pequeno, mas dá para fazer uma avaliação, que é as despesas liquidadas por órgão. Então, mais ou menos, eu vou colocar quantos por cento de cada secretaria foi utilizado do orçamento até agora. A Câmara, 17%, o Gabinete, 25%, a Secretaria de Planejamento, 23%, a Administração, 23%, a Fazenda, 27%, a Secretaria de Obras, 23%, a Saúde, 27%, a Educação, 26%, a Assistência Social, 34%, Desenvolvimento Econômico, 13%, Agricultura, 21%, o RPPS, o Esporte, 28%, o RPPS, 15%, e a Geral de Governo, 32%. No geral, do apanhado de todos, 24,35%, então, do que nós havíamos orçado, tem de despesas liquidadas até o momento da avaliação. Um resumo geral, então, por fonte de recursos. Aqui a gente pode ver os recursos de uma forma mais sozinha de um para o outro. Por exemplo, os recursos próprios, que são aqueles recursos que podem ser utilizados para qualquer tipo de despesa. Foi, então, arrecadado 48, liquidado 40, o MDE 7 milhões e liquidado 8, então ali ele já tinha sido lançado com um superávit. O Fundeb de 13 para 12, 94,30%. A Saúde, 13 para 14. O RPPS de 23, 11 milhões. E o recurso de outros convênios, então, de 29, foi feito 13. Então, 74,35% da receita arrecadada foi liquidada. Também demonstrando que aqui não foi utilizada toda a receita, tendo, então, uma sobra. Também mesmo. Quanto à lei de responsabilidade fiscal, então aqui a lei de responsabilidade fiscal quanto à folha de pagamento, aqui nós verificamos que hoje o município de Horizontina, dentro do executivo, atingiu o índice de 37,84% e a Câmara de Vereadores 1,37%, então ficando abaixo, então, dos níveis exigidos. Gastos com educação. Aqui o demonstrativo das despesas de manutenção com ensino apuradas conforme critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado. O acumulado no ano foi 9.535.000, que corresponde a 20,76%. Ou seja, hoje os gastos com educação não atingiram ainda o índice mínimo, que seria de 25%. No entanto, a gente verifica que no decorrer dos anos, dificilmente esse índice já tinha sido atingido nos primeiros meses ou no primeiro bimestre. Então, ele vai sendo atingido no decorrer do período. Aqui o Fundeb também ainda está um pouquinho abaixo dos valores, então foi 57,36% dos 70% que a gente deveria utilizar. E na saúde ele ficou com o índice de 15,91, ou seja, 0,91% a maior do que o índice estipulado. Aqui eu fiz os percentuais gerais, então o mínimo da saúde seria 15, hoje ela já estaria atingido, né, a meta. A educação ficou em 20%, o Fundeb ficou em 57% e a folha em 37,84%. O nosso comentário final, então, seria que os resultados apresentados aqui permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na programação financeira foram atendidos, evidenciando assim a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de atingimento das metas fiscais e resultados primários, e resultado nominal estabelecido. Ou seja, hoje o município de Horizontina ele está ok perante a lei de responsabilidade fiscal. Para tanto, cabe ressaltar que para os próximos meses a gente vai ter algumas ações dentro do município, tendo em vista a queda de arrecadação do ICMS, principalmente durante esse mês. Então, provavelmente esse cenário vai mudar um pouco para os próximos meses,
mas a Secretaria da Fazenda, a administração e o governo em geral está atento quanto a essas mudanças e preparado para fazer as ações necessárias. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento então, aos servidores da Secretaria da Fazenda, sempre pelo empenho dedicado, né? Tanto os lançamentos e cuidado com os prazos e sempre estar de acordo com a legislação. Eu gostaria de agradecer, então, essa foi a apresentação do primeiro quadrimestre de 2024 e me coloco à disposição para algum questionamento. Então, eu agradeço. Pessoal, mais alguma pergunta? Quem tiver alguma pergunta, aproveita enquanto a Júlia está aí. Se não tiver mais nenhuma pergunta, então agradecemos a presença de todos e damos por encerrado o relatório do primeiro quadrimestre de 2024. Então, muito obrigado e tenhamos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Obrigado. Vai.